você abrisse aí a sua palavra, a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 25. Êxodo 25, a partir do capítulo 9, versículo 9. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 9 em diante. Deixa eu te explicar uma coisa. Na Bíblia nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Velho Testamento, Novo Testamento. Antiga Aliança ou Nova Aliança. O Antigo Testamento é a sombra daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. O Antigo Testamento é como se fosse uma maquete de um engenheiro. Quando ele faz um conjunto habitacional ou ele faz uma casa, ele faz uma maquete, você consegue ver a maquete, mas a maquete não é a construção. Então o Antigo Testamento é como se fosse a maquete, é como se fosse a planta, é como se fosse a sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando o povo judeu e dando uma ordem para ele. Olha, todo judeu tem que se circuncidar. Todo judeu precisa que a carne do prepúcio do seu pênis seja tirada. Isso é um sinal que esse povo me pertence. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo já diz, olha, quem já tem a Cristo Jesus, não vai ser circuncidado na sua carne, porque já foi circuncidado no seu coração. Nós não temos mais uma marca na nossa carne, não é necessário circuncidar, não é necessário fazer uma tatuagem para falar que você é de Deus. A sua marca, a Bíblia diz, que aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passa a ter uma marca, passa a ter um pendor, passa a ter um selo do Espírito Santo dentro do seu coração, e isso é muito visível no reino de Deus. Amém? Então, no Antigo Testamento, Deus chama Moisés e manda ele fazer um tabernáculo. Sabe o que é interessante? A Bíblia usa um capítulo para falar sobre a criação do mundo. Um único capítulo. E a Bíblia usa mais de 6 capítulos para falar sobre o tabernáculo. Porque o tabernáculo significa Deus iniciando um relacionamento com o seu povo. E Ele quer mostrar através do tabernáculo como se faz um relacionamento, como se constrói um relacionamento. Então, Êxodo 25, 9 em diante, diz assim: conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirá de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos. Em um dos seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farás varas de madeira de acácia, e as revestirá de ouro, e colocará as varas nas argolas dos lados da arca, para que a arca seja carregada com ela. As varas estarão nas argolas da arca, e não serão tiradas dela. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro, 2 covados e meio será o seu comprimento, e 1 covado e meio a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, de obra batida as farás, nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade, e outro querubim na outra extremidade do propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com as suas mãos, e as suas faces olharão uma para a outra
para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, entre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todas as coisas que eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Pode curvar sua cabeça um instante. Pai amado, Pai querido, venha o Senhor Jesus diante de Ti, te pedir que o Senhor nos dê graça e sabedoria, Pai. Abra o nosso coração ao entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus, para que ela faça morada e para que ela traga transformação, Senhor Jesus, sobre a nossa vida, Pai querido. A Tua palavra é a verdade, Senhor Jesus. Então nos santifica na verdade, nos livra de todo mal através da Sua verdade, nos limpa, Senhor Jesus, através da Tua palavra, nos cura através da Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua palavra nos dá vida, Senhor. E é por isso que nós te pedimos que nesta noite, Pai, Sua palavra seja mais viva do que nunca dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, quando Deus está fazendo o tabernáculo, Ele manda fazer alguns objetos. A palavra tabernáculo significa morada. O nome, a razão social da nossa igreja, o nome da nossa igreja é SEC de Vila da Penha, porque nós somos uma extensão da Vila da Penha do Rio de Janeiro, mas o nome da nossa igreja, a razão social dela, o primeiro nome da nossa igreja é Ministério Tabernáculo da Graça. Ministério, serviço, tabernáculo, morada, graça, salvação. Então, o nome da nossa igreja é o serviço para que as pessoas tenham a salvação, para que elas possam morar no céu. E Deus faz o tabernáculo, e ali no tabernáculo, uma das coisas que Deus manda fazer é uma arca. E Deus dá instruções bem específicas acerca da arca. E a arca tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. A arca mostra a minha vida e a sua vida antes da salvação. E a arca também mostra a minha vida e a sua vida depois da salvação. Deus chama Moisés e diz para ele: Moisés, você vai fazer uma arca de madeira, madeira de acácia. O que era madeira de acácia? A madeira de acácia era um arbusto que dava no deserto, um arbusto espinhento, um arbusto todo cheio de nó, um arbusto que quando você cortava ele, saía tipo um leite que batia na pele e dava uma coceira, querida, uma coisa assim. Pensa num negócio ruim de trabalhar. Era madeira de acácia. Eu e você antes da salvação. Porque eu vou te falar uma coisa, querido, pessoas sem Jesus são pessoas difíceis. Pessoas sem a mente de Cristo são pessoas dificílimas de você lidar. E assim éramos nós, madeira de acácia. Todo mundo torto, todo mundo espinhento, todo mundo fazendo de um para o outro. A gente fica empolado só de pensar. Mas Deus diz para Moisés: você vai fazer de madeira de acácia, mas depois você vai revestir de ouro. Você vai revestir de ouro por dentro e por fora. Ouro tem a ver com a santidade de Deus. Ouro é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós éramos madeira de acácia, nós éramos pessoas difíceis, mas então vem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você vai receber o fruto do Espírito, e com isso você se torna uma pessoa melhor. Você começa a ter domínio próprio, mansidão, alegria, paz, longanimidade. Amém? Uma outra coisa que acontece: a madeira, por si só, ela apodrece. O homem sem Cristo, a Bíblia diz que você, antes da salvação, você é corruptível. O que significa isso? Você vai morrer para todo sempre. Mas a Bíblia diz que quando você recebe Jesus Cristo, que você recebe o Espírito Santo de Deus, você também tem direito a uma vida eterna. No Antigo Testamento, a arca tinha uma função. Qual era essa função?
a arca continha dentro dela a glória de Deus. Hoje, eu e você transportamos essa glória de Deus. No Antigo Testamento, quando o homem pecou, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus morreu na cruz por mim e por você, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e agora a glória de Deus passou novamente a ser refletida em mim e a você. E é por isso que o símbolo do Espírito Santo é o ouro, porque o ouro reflete. A Bíblia diz que Deus prova o ouro, que Deus purifica o ouro. E como é que é a purificação do ouro? A purificação do ouro é através de fogo. Você dá fogo no ouro, vai saindo todas as impurezas. Como é que o ourive sabe que o ouro chegou no ponto certo? Quando ele vê a sua imagem refletida naquela peça. Quando você começa a refletir a imagem de Deus, quando as pessoas começam a olhar para você e elas veem dentro dos seus olhos o amor de Deus, aí você está refletindo a glória. É interessante que dentro da Arca da Aliança, Hebreus capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz que tem 3 coisas: a vara de Arão, um pote com maná e as tábuas da lei. 3 coisas foram colocadas dentro da arca. A vara de Arão. Por que a vara de Arão foi colocada dentro da Arca da Aliança? Chegou um momento em que o povo de Israel, eles questionaram o sacerdócio de Arão. Teve um momento que eles viraram e falaram assim: Arão, você é igual a qualquer um de nós. Teve um momento que eles questionaram Moisés. A Bíblia diz que Coré, Datã e Abirão questionaram Moisés, dizendo: se você é santo, nós somos santos. Se Deus fala com você, Deus fala conosco. Aqui não tem esse negócio de alguém acima de nós, não. Aqui para nós agora todo mundo é igual. E é interessante que Moisés, ele diz o seguinte: olha, se esse povo morrer de morte natural, então todo mundo é igual. Agora, se acontecer algo sobrenatural, é porque Deus me escolheu para ser profeta sobre esse povo. E a Bíblia diz que aquele povo é engolido vivo. A terra se abre e eles são enterrados vivos. Com Arão acontece a mesma coisa. Então Deus chama os 12 príncipes, Deus chama as 12 tribos. Cada líder de tribo tinha um cajado, e nesse cajado tinha ali os símbolos da sua tribo. E Deus chama e diz para eles assim, ó: coloquem todos os cajados, toda a vara. Imagina, querido, uma vara de madeira que já foi cortada há muito tempo, já está toda envelhecida. E Deus pega aquilo e fala assim: pega essa vara, cada um coloca as 12, uma do lado da outra. A vara que der uma flor, o homem que é dono dela, é o homem que eu escolhi. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresce. O que isso me ensina? Isso me ensina que Deus é nosso advogado. Isso me ensina que Deus luta por nós. Isso me ensina que quando o mundo quer me humilhar, nada mais é do que Deus querendo me exaltar. E a vara não volta para Arão, a vara vai para dentro da Arca da Aliança. Por quê? Porque o milagre é para você, mas a glória tem que voltar para ele. O milagre é para você, mas a glória é de Deus. O povo descobriu que Arão era o sacerdote que Deus tinha escolhido, mas a vara, que era o símbolo do milagre, o símbolo da glória, volta para dentro da arca. A segunda coisa que tem lá é um pote com maná. O que era o maná? O maná era o pão que todos os dias Deus derramava. O que Deus está dizendo para mim e para você? Deus é o nosso provedor, querido. Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus vai suprir todas as suas necessidades nas riquezas de Cristo Jesus. E a terceira coisa que tem lá dentro são as tábuas da lei.
As tábuas da lei representam a palavra de Deus, as tábuas da lei é a nossa constituição. É importante a gente entender que a arca, ela tem uma aparência externa, mas o que realmente importa é aquilo que está dentro dela. Assim como o reino de Deus não vem com forma aparente. É interessante que a arca, ela é revestida de ouro por dentro e por fora. Tem muita gente que às vezes tem aparência de crente, mas por dentro não é. É como Jesus disse aos fariseus: vocês por fora são como sepulcros caiados, muito bonito, sepultura de mármore é a coisa mais linda, mas lá dentro é só podridão. Deus é um Deus de relacionamentos, Deus deseja relacionamento conosco, e Deus não pode se relacionar conosco se nós não formos santos. É interessante que Deus manda fazer a arca, depois que faz a arca, Ele diz: agora vocês vão fazer 2 varas e 4 argolas, 2 varas de cada lado. Para quê? Para carregar a arca. Como é que se carrega a arca? Através dos ombros santos dos sacerdotes, dos levitas. A arca não podia ser carregada de qualquer maneira, a arca não podia ser tocada. E Deus começa a construir ali um relacionamento com o homem. É interessante que Ele manda fazer em cima da arca 2 querubins olhando para baixo, e embaixo dela tinha tipo uma mesinha abaixo dos querubins, e essa mesinha era chamada de propiciatório. Propiciatório significa o lugar onde Deus me é favorável. O propiciatório era o lugar onde o sangue era derramado. No dia em que o sacerdote entrava uma vez por ano para a expiação dos pecados, ele derramava o sangue em cima do propiciatório, em cima do lugar onde Deus nos é favorável. E olha o que ele diz assim: colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali eu me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, onde estão os querubins. Lugar onde Deus fala conosco, propiciatório, lugar de sacrifício, o lugar onde Deus me é favorável. Deus espera de nós um sacrifício vivo, agradável e racional. Agora, por que eu estou te falando da arca? Por que inicialmente eu estou te falando da arca? Porque a arca é um símbolo. A arca era o símbolo da presença de Deus junto com o povo. E chegou um momento em que o povo de Israel começou a usar Deus a seu favor. Começou a pegar Deus como se Deus fosse um amuleto, como se Deus fosse um patuá, como se Deus fosse uma figa, como se Deus fosse um pé de coelho, como se Deus fosse uma ferradura. Depois você lê em casa, não vai dar tempo da gente ler. 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia diz que o povo de Deus, Israel, tinha sido derrotado pelos filisteus. E aí, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, homens de Belial, filhos do demônio, filhos de Belial, demônio, aquelas pessoas, eles eram sacerdotes, mas eles não tinham um mínimo de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que eles chegavam a marcar encontros com as mulheres na porta do templo. E a Bíblia diz que quando Israel perde a primeira batalha, eles pegam a arca de Deus e eles levam ela para frente da batalha. A Bíblia diz que quando eles chegam com a arca na frente da batalha, o povo de Israel começa a gritar tão alto, que os filisteus começam a tremer e dizem: agora nós estamos perdidos, porque trouxeram a arca deles, trouxeram o objeto que Deus usou para acabar com os egípcios, para fazer milagres no deserto. Os filisteus começaram a pensar assim. Isso me ensina uma coisa, isso me revela uma coisa. O povo de Israel, o povo de Deus, estava já com um pensamento mundano. A gente perdeu a batalha, vamos usar a arca,
se a gente usar a arca, se a gente usar a ferradura, se a gente usar a figa, se a gente usar o pé de coelho, nós vamos vencer. O que é mais interessante, queridos, é que a Bíblia diz o seguinte: mandaram buscar a arca. Nem foram buscar, mandaram buscar. E tem muita gente tentando buscar ou mandar buscar a presença de Deus. Tem muita gente que está igual os filhos de Eli. Tem muita gente que está como Israel. Eu preciso de Deus, eu vou lá na igreja. Eu estou precisando de um milagre, eu vou na igreja. Eu estou precisando de uma cura, eu vou para a igreja. Eu estou precisando de um emprego, eu vou para a igreja. Eu quero um carro novo, eu vou para a igreja. Mas não quer ter relacionamento com Deus, e Deus deseja ter relacionamento com você. Deus pode te dar as coisas? Pode, mas o que Deus quer mesmo é ter um relacionamento com você. Se você entender que o reino de Deus, a prosperidade, ela é natural quando você tem relacionamento com Deus. Você não precisa fazer esforço. O relacionamento, ele vem quando você tem esse tipo de relacionamento com Deus. E o povo está ali. Querido, ao longo do meu ministério eu tenho visto pessoas que são assim: poxa, querido, eu não estou te vendo lá no culto. Ah, pastor, estou trabalhando muito, pastor. Não, pastor, porque lá no meu trabalho, ah, pastor, eu fico muito cansado. Ah, não, pastor, hoje eu não vou não. O dia que eu tiver vontade, eu acho que eu só devo ir na igreja quando eu tenho vontade de ir. Querido, o culto é para Deus, o culto não é para a sua vontade. Você tem que estar aqui todo domingo. É uma ordem de Deus você cultuar uma vez por semana, querido, pelo menos. Aliás, Davi disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Você tem que se alegrar no domingo que tem culto, você tem que se alegrar na terça que tem Tadel. Se você não pode vir no Tadel na terça porque você estuda, se você não pode vir no Tadel porque você trabalha, mas pelo menos no domingo você precisa vir cultuar a Deus. É uma ordem do Senhor. Há um dia que é do Senhor e é esse dia que a gente tem que vir aqui. Mas é impressionante essas pessoas que dizem: eu estou cansado, eu estou trabalhando muito, eu não estou podendo ir. É só acontecer alguma coisa que liga: ô pastor, estou passando por um problema, estou precisando muito das suas orações. E de preferência, se o senhor vier aqui em casa, é melhor. É assim. É só tocar em alguma coisa que querem a presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa com muito amor e carinho: não se escandalize. Mas uma pessoa que só vem na igreja para buscar as bênçãos de Deus não tem diferença nenhuma daqueles que cultuam o diabo. Porque, querido, quem cultua o diabo não quer nada com ele, só quer com as coisas que ele pode dar. E aí dá a sua própria alma. Não, eu dou a minha alma se você me der fama. Eu dou a minha alma se você me der dinheiro. Eu dou a minha alma se você me der poder. Eu dou a minha alma se você me der todas as mulheres que eu desejar. Se você vem à igreja simplesmente para falar com Deus: Deus, eu preciso de uma máquina. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso de uma mulher. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Qual a diferença que existe entre aqueles que vão para a macumbaria para pedir alguma coisa, os satanistas? Não existe diferença nenhuma. Quem está entendendo? Então, pastor, qual que é o nosso modelo? Cara, o nosso modelo é Davi. Aleluia. Nosso modelo é Davi, cara. Nosso modelo é o homem segundo o coração de Deus. Nosso modelo é aquele cara que quando olhou, olha, a arca está na casa de Obed-Edom. E lá na casa de Obed-Edom, todo mundo lá está sendo muito abençoado. A Bíblia diz que ele sai dançando, que ele sai pulando. E a Bíblia, querido, diz que naquela época as pessoas vestiam túnica, ele está de túnica, e ele não está nem aí, ele levanta a perna lá em cima e aparece a cueca dele. Mas ele está cultuando ao Deus dele. O nosso modelo é pessoas como Jó, pessoas que perderam tudo, perdeu tudo. A mulher dele chega para ele e fala assim: cara, você ainda vai amar esse Deus? E ele diz assim: mulher, você é uma louca. Deus pode fazer o que fizer comigo, não importa nem se ele me tirar a vida, e eu vou continuar a ser dele, porque eu sei o que significa ter um relacionamento com ele. Nosso modelo tem que ser um modelo de Paulo. Eu queria morrer agora.
Eu queria que Deus me levasse agora, mas eu sei que eu ainda tenho uma obra para fazer, porque morrer para mim é lucro, e viver para mim é Cristo. Esse é um modelo que nós temos que ter, modelo de Davi, de Jó, de Paulo, de homens que amaram ao Senhor e que tiveram relacionamento com Ele. Sabe, queridos, às vezes a gente olha a história da Bíblia, e quando você não consegue estudar o texto, o contexto, a parte histórica, às vezes a coisa fica muito perdida. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele não se converteu hoje, foi pregar amanhã não. Ele passou 3 anos na região da Arábia, estudando, descobrindo quem que era Jesus, quem era a palavra, como era a palavra. Ele tinha muito conhecimento do judaísmo, ele tinha muito conhecimento da palavra, mas ele precisava ter a revelação do Espírito de vida. Então ele passa 3 anos e ele começa a ter essa revelação, e quando ele tem essa revelação, lá no livro de Gálatas principalmente, ele começa a falar sobre a paternidade de Deus. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus não é um Deus de sentimentos. Deus é um Deus de relacionamentos. Pastor, quer dizer que Deus não se preocupa com o que eu sinto? Ele se preocupa com você. Mas os seus sentimentos em Cristo sempre serão sentimentos sarados. Em Cristo você sempre será sarado. Em Cristo você sempre será uma pessoa equilibrada. A Bíblia diz: porque eu, Senhor, não tenho te dado um espírito de medo, mas tenho te dado um espírito de amor, de poder e de moderação. Deus está dizendo o seguinte, eu te amo, eu te dou poder, e eu faço de você uma pessoa equilibrada. Pessoas equilibradas são pessoas de almas saradas, de sentimentos sarados. Uma pessoa que é sarada, querida, ela não fala em sair da igreja. Uma pessoa que é sarada, ela não fala em deixar o caminho de Cristo porque alguém a feriu. Uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que foi curada dentro da sua alma, ela simplesmente diz assim: a minha luta não é contra a carne e o sangue. Não é essa pessoa, não é o meu irmão. O que eu vou fazer para ele é orar para que ele tenha a mesma revelação de paternidade que eu tive. Quem está entendendo? Agora, tem gente que ao invés de agir assim, de olhar para alguém que tem a presença de Deus, que tem intimidade com Deus, que verdadeiramente se vê como filho de Deus, tem gente que faz como Mical, mulher de Davi. Lá vem o rei Davi dançando, pulando. Quando ele chega em casa, Mical diz a ele: mas que coisa feia, hein, rei? Você, o rei, pulando e mostrando a cueca como... É interessante que Davi vira para ela e diz assim: o Senhor me escolheu, antes de escolher o seu pai. Ela diz assim: você estava se mostrando para as servas e para os servos. Ele diz assim: o Senhor me escolheu, mas não escolheu o seu pai. E as servas que você falou que eu fiz vergonha, são as que me honram. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude de Mical, ela nunca teve filhos. Você precisa entender que Deus é um Deus de relacionamentos. Por que Jesus veio à Terra? Por que Jesus veio à Terra? Fala alto, gente. Por que Jesus veio à Terra? Reconciliar o homem com Deus. Jesus veio à Terra para nos salvar, pastor. É uma resposta certa, porém incompleta. Jesus veio à Terra para nos ensinar algo que o Antigo Testamento não nos ensinou. Jesus veio à Terra para nos ensinar que Deus é Pai. Nós temos 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de Mateus, evangelho que foi escrito para o povo judeu. O povo judeu era muito ligado à questão de rei. Então o Evangelho de Mateus começa a falar sobre genealogia e mostra Jesus como rei.
Evangelho de Marcos foi escrito para o povo romano. O povo romano só entendia de duas coisas: dominar e ser dominado, ser senhor e ser servo. Então o Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo perfeito. Evangelho de Lucas, Lucas era médico e historiador. Lucas foi escrito para o povo grego. O povo grego era um povo que queria saber sobre a humanidade. Então o Evangelho de Lucas mostra Jesus como o homem perfeito. Agora o Evangelho, esses três Evangelhos são chamados Evangelhos sinóticos, porque eles se complementam. A maioria dos milagres, das parábolas, elas são repetidas, com algum detalhe a mais, ou suprime alguma coisa. Mas o interessante é que o Evangelho de João, o apóstolo amado, ele é o Evangelho que é escrito a toda criatura. Ele é o Evangelho do gentio. Ele é o Evangelho que mostra Jesus como Filho de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, já vem a nossa primeira revelação acerca da paternidade de Deus. Logo no início do Evangelho, nós vamos ver ele escrevendo, porque Deus deu ao seu filho, qual filho? Jesus. Deu a Jesus o poder de fazer filho todos aqueles que nele crerem. Começa aí. 2 versículos depois, João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. O verbo encarnou, para quê? Para mostrar que Jesus é o Filho unigênito do Pai, o único Filho do Pai. Ele veio, ele encarnou para mostrar para mim e para você que Deus é Pai. Agora, Deus é Pai de todos? Aqui no Brasil acontece alguma coisa, todo mundo abre a boca e diz: Deus é Pai. Mas é uma resposta vazia. Deus é Pai de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que encarnou, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter salvação. Aí Deus se torna o nosso Pai. Agora, qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que quem não teve um relacionamento com seu Pai aqui na terra, quem não teve um bom relacionamento, ou quem não tem relacionamento com seu pai, pessoas que foram criadas somente pela sua mãe, ou talvez pessoas que o seu pai estava em casa, mas era o pai ausente, ou talvez um pai que foi abusivo fisicamente, ou talvez até pior, você tenha sido abusado sexualmente pelo seu próprio pai, pelo seu padrasto, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com o Pai Celestial. E é por isso que o perdão é algo tão importante na nossa vida. Porque quando nós perdoamos, nós tiramos esse peso. Deus te trouxe aqui hoje para falar para você o seguinte: a arca hoje é você. A arca hoje não é mais uma caixa de madeira. A arca hoje, ela não é mais somente um símbolo. A arca hoje é a minha presença na sua vida. Você como meu filho e eu como seu pai. Porque o que revestia a arca? Ouro. Quando alguém olhava para a arca, quando você olha para o espelho, o que você vê? A sua imagem. E qual é a sua imagem? Se você é cristão, você é a imagem e semelhança de Deus. Pastor, e quem não é cristão? Quem não é cristão é a imagem e a semelhança do primeiro Adão, que pecou. A Bíblia diz que ele pecou, e por causa do pecado, ele gerou pessoas semelhantes a ele. Mas se você recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, agora você reflete a imagem do Pai. E se você entender isso, querido, que Deus é um Deus de relacionamento, você não imagina o quanto você vai crescer. Eu queria ter mais tempo para falar mais coisas para você, mas eu quero terminar falando sobre uma parábola. Uma parábola que nós chamamos a parábola do filho. Como é que é aquela parábola do filho que vai embora e volta? Parábola do filho pródigo. Mas eu entendi que esse não é o melhor título para ele. O melhor título para essa parábola é a parábola de um pai amoroso. Porque o filho podia ter voltado e o pai podia ter mandado o filho embora. Mas a Bíblia diz que o pai todos os dias ia lá ver se o filho estava voltando.
E esse filho que foi embora, num determinado momento, a ficha caiu. Num determinado momento ele olhou e ele disse assim: poxa, o meu pai, ele reconhece, o meu pai trata os empregados melhor do que o que eu estou passando aqui. Eu prefiro ser empregado do meu pai do que viver essa vida. Quando nós entendemos que Deus é o nosso pai, a gente diz assim: não, eu prefiro ser servo na casa do meu pai do que ser livre no mundo. Porque na realidade, quando a gente entende a questão da paternidade, nós começamos a entender que tudo que o pai tem também é nosso. Infelizmente, tem muita gente dentro da casa do pai com a mentalidade do irmão. Aquele irmão tinha uma mentalidade de escravo, porque quando o pai começa a fazer uma grande festa, porque o irmão voltou, ao invés dele se alegrar com a vida, ele começa a olhar e dizer assim: eu não vou entrar. O pai sai lá fora: meu filho, por que você não vai entrar? Não, porque o senhor não me reconhece. Eu não vou entrar, sabe por quê, meu pai? Eu estou contigo aqui todos esses anos, e o senhor nunca me deu um cabrito. Tem gente que está dentro da igreja pedindo um cabrito para Deus. Tem gente que está dentro da igreja: Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um marido, eu preciso disso, eu preciso de uma roupa, eu preciso de celular, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus está falando contigo o seguinte: meu filho, estou te dando o que é mais importante, eu estou te dando uma vida eterna. E junto com essa vida eterna, eu estou dizendo: você vai morar numa cidade que as ruas são de ouro, que existem mansões celestiais. Meu filho, você vai para um lugar onde você nunca mais vai sentir dor, onde você nunca mais vai se sentir triste, onde você nunca mais vai se sentir sozinho, onde você nunca mais vai ter problema de identidade, onde você nunca mais vai ter a sua alma ferida, mas um lugar onde a sua vida ela vai ser plena. Mas você está querendo um cabrito, você está querendo um cabrito chamado iPhone, iPad, iPod. Deus está falando para você, querido, você não precisa de iPad, nem de iPod, nem de iPhone, nem de J10, nem disso. Sabe por quê? Porque a minha comunicação com você não depende nada disso. Deus olha para você e diz assim: meu filho, para que você quer iPhone, iPad, J7, J10, se eu não tenho Facebook, eu tenho Crônicas. Eu não preciso de nada disso para falar com você, eu falo contigo face a face. Meu filho, eu não preciso de nada disso. Meu filho, o dia que eu quero falar com você, eu pego qualquer um dos meus servos, eu digo para você tudo que você fez na vida até hoje, para que você saiba que sou eu que estou falando com você. Para de achar, para de ser o irmão mais velho, para de ser o filho que está na casa do pai, mas com mentalidade de escravo. Você é livre, você é filho. Para com esse negócio de chegar na presença de Deus e perguntar para Ele: Deus, o Senhor me ama? Querido, Ele te amou com amor eterno, Ele deu o Filho dEle único na cruz por você, e você ainda tem coragem de perguntar para Deus: Deus, o Senhor me ama? Deus quer ter relacionamento contigo, e Ele só pode ter relacionamento contigo se você parar para ouvir Ele. Tem gente que está querendo ter relacionamento com Deus, mas não tem coragem de parar. Tem gente que quer ter relacionamento com Deus, mas não desliga a Netflix, a Amazon. Não, querido, para ter relacionamento tem que ter tempo. Senão não tem relacionamento. Quantos estão entendendo? Os discípulos pediram uma única coisa para Jesus. O que foi? Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a eles. Quando vocês forem olhar, vocês digam assim: Deus nosso que estás no céu. É assim? Como é que é? Não é Pai meu, não é Pai seu, é Pai. Porque o que Deus espera é que todas as pessoas que estão dentro da igreja tenham a certeza que são filhos. Pode ficar de pé?